Você passou na NCLEX, mas agora você não sabe qual caminho, para qual direção você vai? Eu já passei por isso. E é por exatamente esse motivo que eu resolvi criar esse vídeo, gente. Porque eu sei que muitas pessoas, depois que fazem a prova da NCLEX e recebem o seu tão esperado passe, elas querem saber, e agora? Qual caminho eu sigo? Eu faço a prova? Procuro um sponsor? O que eu faço? Então esse vídeo é exatamente para você que se encontra nessa situação, ou ainda que você não tenha chegado nesse momento, mas você já quer entender como que funciona essa fase do processo, então eu te convido a ficar nesse vídeo, que vão ter informações que eu acredito que vai ser muito importante para você e para o seu processo também. Bom, para você que não me conhece, eu me chamo Amanda Raposo, esse aqui é o nosso canal, onde a gente fala da enfermagem, mas principalmente a gente fala sobre o processo de validação do nosso diploma de enfermeiro aqui do Brasil para os Estados Unidos. Então eu vivo esse processo e eu compartilho aqui com vocês em tempo real as fases desse processo, as fases que eu já vivia, que eu estou vivendo, eu venho compartilhando aqui com vocês. Então fica nesse vídeo que hoje nós vamos falar sobre vida após NCLEX. Gente, assim que eu terminei a minha prova da NCLEX, eu saí com essa sensação de que eu tinha conseguido. Só que eu não recebi o resultado no mesmo dia. Era uma sexta-feira, se eu não me engano, e aí se passou ali o sábado e domingo, eu só fui receber o e-mail, na segunda-feira eu tava de plantão, gente, foi uma alegria tão grande. Tem uma amiga minha, né, a Débora, ela tava de plantão comigo, como foi bom, a gente pulava junto, né. Só um comentário aqui pra vocês, gente. Mas depois de receber essa notícia, eu falei, e agora? O que eu faço? Qual vão ser os meus passos a partir daqui? Porque vocês podem não acreditar, mas a gente entra numa abstinência, porque todos os dias a gente está doutrinado a sentar na frente de um computador e estudar para a NCLEX. A gente dorme pensando na NCLEX, a gente acorda pensando na NCLEX. E aí hoje eu vou estudar tal coisa, e eu vou responder tal número de questões. Será que hoje eu vou tirar quanto? Será que hoje, qual vai ser o nível do meu score na plataforma? E aí depois que isso acontece, você consegue o seu passo, você fica, e agora o que eu vou fazer? Bom, eu trouxe esse vídeo para poder orientar você que já chegou nessa fase ou para você que quer entender, mesmo que não chegou ainda. Existem basicamente dois caminhos, tá, que você pode seguir. E esses dois caminhos são o que eu vi na época como possível e eu, inclusive, vou passar para vocês o caminho que eu decidi tomar, tá? Bom, vamos lá. O primeiro caminho, gente, se você estiver indo pelo visto de trabalho EB3, é claro, é você fazer o inglês primeiro e depois procurar o sponsor. Isso é um caminho, ok? Inclusive, anteriormente a quê? Antes do retrogression. As pessoas geralmente faziam assim. Elas faziam a prova de proficiência no inglês, porque é algo que a gente não tem como fugir disso, tá, gente? A gente vai precisar apresentar isso em algum momento do nosso processo. Então, anterior ao retrogression, e eu já vou falar o que significa isso, as pessoas faziam a prova de inglês e depois elas a aplicavam para os sponsors. Eu tenho um vídeo aqui explicando, tá, gente, o que é sponsor. Se você ainda não sabe, assista esse vídeo que você vai entender um pouquinho mais, tá? Eu posso deixar ele em algum lugar aqui da tela ou na descrição do vídeo para você assistir depois, tá bom? Só que quando o retrogression entrou, gente, o retrogression, ele nada mais é do que um tempo maior de espera por acúmulo de demanda. Vamos explicar assim para ficar um pouco mais fácil. A Monique Lama, ela é uma profissional e ela valida diplomas de enfermeiro para os Estados Unidos. E ela explicou de uma maneira assim muito mais fácil de entender, eu vou repassar para você. É como se eu fosse um adulto ali que tivesse uma sacola de balas, né? E dentro dessa sacola de balas tivessem 50 balas. Só que na minha frente existem 100 crianças. Então, eu só vou conseguir dar balas para quantas crianças? Somente 50, porque é o número que eu tenho de balas. E essas outras 50, elas vão ter que aguardar o próximo ano. Quando o próximo ano chegar, eu vou ter novamente mais 50 balas. É mais ou menos assim que funciona com a liberação dos green cards. Eles recebem um número X de green cards para poder liberar para aquele número de pessoas que estão na fila aguardando. Sendo que, por causa dessa demora, existem mais pessoas na fila aguardando do que disponibilidade de green card. E aí acaba que você precisa esperar agora a chegada do outro ano. E com isso, essa fila vai aumentando e você continua ali aguardando. Tá? Então, anteriormente não existia isso. O tempo de processo era muito menor, segundo as pessoas que passaram por esse processo antes de nós, inclusive que já estão lá atuando, elas comentam sobre isso, que o tempo era muito menor de espera, ok? Mas hoje nós temos essa realidade, mas ninguém aqui precisa ficar triste ou desanimado por isso, correto? Até porque nós temos um desafio, gente, que é o inglês.
não vamos nos esquecer disso. Não é a nossa língua e a gente precisa, o máximo possível, dominar ela. Ok, então nós já entendemos que um dos caminhos é você primeiro passar na prova de proficiência e depois você aplicar para os sponsors que existem, ok? E qual é o outro caminho? O outro caminho, depois que o retrogression chega pra gente, que inclusive é uma orientação de alguns profissionais que trabalham com validação, é você fazer o inverso. É você primeiro aplicar para os sponsors e depois, ao longo do tempo que você está na fila aguardando, você entrega a prova de inglês. Como assim? Essa opção foi a opção que eu defini junto com meu marido, a minha família, e também com um profissional que me ajuda em toda essa parte de validação e burocracia. Ele é o Tito, do Nurse Check-in. Nós definimos que esse caminho seria a melhor opção para esse momento que estamos passando e vivendo. Por quê? Quando você faz a entrevista com o sponsor, a partir desse momento existem sponsors que aceitam você mesmo sem você ter feito a prova ainda. E com isso, você passa por essa entrevista com o sponsor, ele já começa a agilizar o seu processo imigratório. Então, a partir desse momento, já existe a possibilidade de você ter a sua priority date, já existe a possibilidade do seu I-140 ser aprovado. Então, é claro que você entra na fila a partir disso, e aí você vai estudar para a prova e você vai entregar essa prova assim que você conseguir passar em algum dos exames que existem. Inclusive, gente, eu não sei se vocês sabem quais são os exames que existem para essa prova de proficiência que nós precisamos entregar. Se você é uma pessoa que ainda não sabe sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários para eu ter essa noção do número de pessoas que não sabem ainda, quais são as possibilidades de prova que existem, que eu posso fazer um vídeo para trazer esse conteúdo para vocês. Tá bom? Vamos lá. Mas você pode estar se perguntando, Amanda, como que eu vou passar pela entrevista com os sponsors, aplicar para eles, passar por essa entrevista, se eu não sei o inglês? Pelo menos, se eu ainda não desenvolvi a habilidade do listening, do speaking, como que eu vou passar por essa fase? Essa foi a minha pergunta, tá, gente? Eu me fiz essa pergunta. Como que eu vou inverter, aplicar primeiro para os sponsors e depois fazer a prova de proficiência, se eu tenho dificuldade em entender, se eu tenho dificuldade em falar? Gente, é uma escolha realmente que você precisa fazer. Não existe certo ou errado, são dois caminhos possíveis, mas você tem que ver o que para você é algo alcançável. Eu, na época, realmente, eu precisei de um professor, de mais de um, na realidade, para me ajudar a montar todo um cronograma ali de perguntas e possíveis respostas que eles poderiam fazer. Treinei essas perguntas e respostas, estudei sobre elas, estudei a melhor maneira de falar e de me comunicar, e eu fui para as entrevistas. E, gente, eu fui para as entrevistas com toda a minha dificuldade, tanto é que eu não passei de primeira, gente, eu recebi alguns nãos, e se você tá nessa fase, tá com medo de receber não, gente, não tenha esse medo, porque o não você já tem, você ainda não conseguiu nenhum contrato, então o não, ele já existe para você nessa fase. Você tá indo em busca do seu sim, porque se o primeiro não chegar para você se frustrar, e com isso você não continuar, você não alcança o sim, você não alcança o seu contrato. Então, treine quanto for necessário e, principalmente, marque quantas entrevistas for necessário até que você consiga o seu contrato. Porque eu vou te falar a verdade, o maior treino são nas entrevistas. Por mais que você treine em casa com o seu professor, ali no ao vivo, com a mistura do nervosismo, com a mistura da língua que você, com a exposição dos sotaques diferentes que existem de um recrutador para outro. Então, esse é o melhor treino. Então, marque e agende, aplique para quantos sponsors for necessário até que você realmente consiga o seu contrato. Se for esse caminho que você for decidir seguir. Inclusive, quero deixar aqui a minha disponibilidade para entregar para você a minha lista de sponsors que eu tenho. É uma lista confiável de sponsors, tá, gente? Outras pessoas já vieram aqui do canal do YouTube, foram me procurar aqui lá no direct. Eu enviei para essas pessoas a lista de sponsors. Então, se for o seu caso também, você estiver um pouco perdido para qual sponsor aplicar, quais são os que existem realmente que são confiáveis, pode me pedir essa lista lá, tá? Ou você pode deixar também aqui nos comentários, Amanda, preciso da lista de sponsor, porque aí eu vou te orientar e eu envio para você também. Assim como foi bom aí para outras pessoas que conseguiram já até passar na entrevista e assinar contrato, não vai ser diferente com você, caso você também precise de uma lista de sponsor, tá bom, gente? Bom, e depois que eu passo por essa fase do sponsor, caso eu decida fazer aí essa segunda opção, foi a opção que eu escolhi. Você agora precisa da prova de inglês. Então existem, algumas possibilidades de prova e eu tô pensando em trazer esse vídeo para vocês. E depois que você aplica essa prova, que você passa, você vai entregar essa prova pro seu sponsor. Só que aí, enquanto você tá estudando para essa prova, você entrega essa prova, o seu processo ele tá andando.
está caminhando. Por isso que nós decidimos seguir por esse caminho. Mas como eu disse, gente, eu vou repetir, não existe certo e nem errado. Você, com a sua família, com de repente a pessoa que está te auxiliando aí através da validação, vocês vão definir juntos o que para sua realidade é algo mais viável, é algo que você consegue fazer, bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou terminar por aqui para que esse vídeo também não fique tão extenso. Mas se você estiver precisando da lista de sponsors, você pode me procurar. Se você tiver interesse que eu faça um conteúdo para você a respeito das principais provas de proficiência que existem, me deixa saber aqui nos comentários para eu poder ver se realmente é uma demanda, para eu poder entender se realmente é uma demanda real das pessoas, porque aí eu faço esse conteúdo para vocês. E é claro, agora é a minha hora de pedir a você, se você gostou desse vídeo, de alguma maneira, gente, esse vídeo, esse canal tá contribuindo para você, a nível de informação, a nível de conhecimento. Gente, curte esse vídeo. Não custa nada, né? Vamos combinar. Mas pra gente aqui, que produz o conteúdo, é muito válido, porque isso dá chance desse canal crescer, né? Então, se você gostou, gente, curte esse vídeo. Compartilha com algum amigo que, de repente, tem esse interesse também, assim como você, né? De fazer uma prova, de passar por esse processo, de validar o seu diploma também. Se você não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreve no canal, gente. Ajuda esse canal a crescer. Pra gente, é claro, é muito importante também. E olha, por último, mas de maneira nenhuma menos importante, eu quero te fazer um convite. Nós estamos organizando um grupo de estudos para a NCLEX. Porque se você está aqui, esse assunto te interessa. E se você já passou por essa fase da NCLEX, meus parabéns. Essa fase é uma fase muito importante para esse processo. Mas caso você ainda não tenha chegado nessa fase, ou você já chegou e está um pouco perdido de como começar a estudar, eu gostaria de fazer esse convite para você. Nós vamos começar um grupo de estudos para a NCLEX. Não será nesse mês agora, de abril. Provavelmente no mês de maio. Eu estou comunicando e anunciando isso através dos vídeos aqui no YouTube, através do meu Instagram, através das lives que eu venho trazendo, justamente para poder quantificar um número de pessoas para poder aí sim abrir esse grupo de estudo. Esse grupo de estudos, gente, inicialmente ele é um grupo gratuito. Tá? Eu não vou cobrar a você porque você vai entrar nesse grupo de estudos. Não. Periodicamente, e esse intervalo de tempo é algo que eu ainda vou definir de acordo, gente, com a minha possibilidade, porque eu também estudo, né, gente? Então, eu tenho que realmente ver o que eu consigo alcançar para poder entrar em períodos de tempo, dentro de um mês, para poder trazer para vocês, dentro desse grupo de estudo, algumas questões que caem na prova, para que a gente possa entender como que funcionam essas questões. Porque através de você participar desses grupos, você começa a entender um pouco de como que a prova traz os casos clínicos e como que você, um enfermeiro seguro, vai atuar frente àquele caso clínico. Então, eu acho que esse grupo de estudo é muito válido. E é claro, gente, nós temos um material de estudo para essa prova. E esse material também vai estar disponível para você, para caso você queira começar a estudar para essa prova e você não saiba nem por onde começar. Nós montamos, gente, materiais de estudo com resumos, com os resumos que eu tinha, com os post-its, gente, que eu tinha na minha parede. Eu tinha uma parede inteira de post-it de resumo. A gente trouxe isso para dentro da apostila para que você também possa fazer o seu estudo para a NCLEX. Mas esse material vai estar disponível para você, mas o grupo existe independente se você vai adquirir o material ou não. Você vai ver a sua necessidade de ter esse material nosso ou não. Mas eu te faço o convite para participar desse grupo de estudo. E caso você queira participar, você pode deixar no comentário aqui embaixo: Amanda, eu quero participar do grupo de estudos, como eu faço? Ou você pode me chamar aqui no direct, diretamente comigo, e eu vou adicionar o seu nome na lista de pessoas interessadas, para quando nós tivermos um número aí bom, a gente abra esse grupo de estudos. Tá bom, gente? Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fica aqui nesse canal e aguarde os próximos vídeos, que eu vou trazer mais novidades e mais temas para vocês também. Inclusive, se você tiver a sugestão de algum tema que você queira, deixa aqui nos comentários também, tá? Porque a gente pode produzir isso para você. Gente, é isso. Então, até o próximo vídeo. Espero vocês lá. Tchau!